Fala galera da Intercâmbio Direto, tudo bem com vocês? Hoje estamos com praticamente uma blogueira para conversar com a gente, que é uma das nossas intercambistas que fez intercâmbio lá em Malta. E hoje a conversa vai ser boa porque a gente é cria do mesmo pai, nós dois estudamos na Ace English Malta, que fica lá em St. Julius. E hoje a gente vai conversar então com a Camila. Galera, essa é a Camila. Fala oi, Camila. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, cara, eu queria que a gente já conversou um pouquinho antes, né? Porque sempre tem uma conversa aqui em bastidores, mas eu queria que você falasse, para a gente começar a entender um pouco a sua história e você contar um pouco da sua experiência. Como que era a sua relação com o inglês aqui no Brasil antes de fazer intercâmbio? Se aconteceu alguma coisa que você viu que o inglês realmente faria diferença? E como que você chegou à decisão de que o intercâmbio realmente seria a melhor forma, o melhor caminho para você aprender o seu inglês? E fala um pouco sobre você, enfim, vamos dar uma introdução para a galera de quem é você. Bom, galera, eu sou a Camila, eu sou publicitária, então tudo começa mais ou menos por aí, porque eu sou da área de comunicação e a nossa área ela demanda muito estudo inclusive com pessoas lá, com pessoas influentes de outros países, então ter inglês na parte de comunicação é fundamental. E eu comecei o inglês aqui em Curitiba mesmo, eu sou de Curitiba, né? Eu comecei em escolas específicas, estudando, fiz inglês em 2 escolas, fiquei praticamente 3 anos estudando. Foi bom para ter uma base, assim, né? Já saber mais ou menos o básico, mas chega uma hora que, pelo menos para mim, na minha experiência, você dá uma travada, assim, você não vai mais para frente. Então, chegou num ponto que eu já não ia mais. Contratei professor particular também, parece que chega um ponto que não vai mais para frente. Então, eu falei, meu, a única solução e uma coisa que talvez. Única não, né? Acho que todo mundo sabe que intercâmbio, além de ajudar no inglês, é um intercâmbio cultural, então eu pensei, acho que é o próximo passo. Já fiz escola, já estudei com um professor particular, então partiu o intercâmbio. E comecei a procurar, comecei a ver os lugares que eu podia fazer intercâmbio, os lugares que iam ser interessantes, combinavam comigo e tal. E comecei a encontrar Malta, que coincidentemente já encontrei o Henrique lá falando de Malta. Comecei a conversar com a Pan e daí, meu Deus, foi toda essa minha vida, eu virei cria da ID também. Ela estava falando aqui que nas pesquisas dela, ela caiu nos nossos vídeos, nos meus vídeos, falando sobre Malta, que eu vou deixar aqui nos cards também para quem quiser assistir. Eu gravei 9 vídeos falando sobre Malta e gravei também um tour na escola, que é a escola que nós estudamos. E aí eu queria que você falasse como que você também, quais foram os critérios que você queria para ter uma escola legal. Aqui na ID a gente realmente faz uma pesquisa a fundo com cada intercambista para conseguir alinhar os objetivos educacionais com uma boa escola. E aí, como que você chegou na ACE, né? Como você escolheu a ACE? Então, essa parte de escolher escola é sempre uma dúvida, né? Porque você nunca sabe qual vai ser boa para você não sabe se vai encontrar pessoas legais, se vai ter muito brasileiro e tudo isso, né? São vários pontos que vão construindo essa ideia de escola perfeita. Mas claro que um dos pontos que, na época, assim, mais me impactaram era ser uma escola barata e boa, porque o meu intercâmbio era com uma grana mais ou menos pré-definida, não podia gastar muito. Então eu falei assim, fui bem sincera com a Boa e falei, pô, eu preciso de uma escola boa, mas que seja assim, mais ou menos central também, né? Perto de um lugar que eu pudesse socializar, né? No centro e tal. No centro, né, de Malta, que também é uma ilha pequenininha, mas enfim. E que fosse uma escola barata, boa e que, sei lá, as pessoas lá fossem. Não tivesse tanto brasileiro, enfim, não sei, que eu pudesse socializar com outras pessoas, né? E ela falou, Cami, tem essas opções aqui. Me deu algumas escolas, eu procurei elas na internet depois e vi alguns reviews, assim, de quais escolas eram melhores. E aí me conquistou, não só pela parte da tecnológica dela, que ela é uma escola super estruturada, mas, sei lá, a gente simpatizou um com o outro, assim, não sei. Eu achei que ia ser num ponto muito bom também, o local dela por ser no shopping. De quebra que eu era bom por causa disso. Tinha acomodação da própria Ace, acabei ficando lá, e daí foi um dos requisitos aí
foi um atrás do outro. A escola, a acomodação, ser uma escola tecnológica, ser uma escola barata, é o melhor custo-benefício. É isso aí. A gente fala aqui que a intercambista e a escola tem que dar match, né? Tem que realmente olhar e a galera se sentir, ver que vai se sentir bem de estudar lá, porque afinal você tem o objetivo de estudar. E a ACE, né, que a gente praticamente escolheu pelos mesmos motivos, ela tem uma ótima localização, ela fica bem no centro de St. Julias, que a St. Julias é onde acontece quase tudo em Malta, né? Fica dentro de um shopping, então realmente é uma localização que é incrível, né? Então, cara, e eu queria que você me falasse assim, quando você chegou em Malta, você fez as pesquisas, você viu que Malta é um país incrível, né? Que tem um custo-benefício muito bom. E como que foi quando você chegou lá? Você conseguiu se adaptar fácil? Você já tinha uns contatos que você fez aqui no Brasil? Como que foi a adaptação para você lá em Malta? Cara, uma das coisas assim mais legais que aconteceram comigo foi ter entrado no grupo da ID, que depois, né, que você fecha com a agência ali, eles te colocam no grupo de pessoas que vão para Malta. E eu fiz muita amizade, assim, fiz um pré-grupo antes mesmo de chegar em Malta, então a gente tinha ali as datas que eu ia fazer o intercâmbio, então a gente montou um segundo grupo só desse pessoal que ia para Malta na data que a gente foi. E, nossa, a gente já chegou lá, assim, com um grupo gigantesco, claro que são todos brasileiros, mas mesmo assim, quando você está indo para o intercâmbio, você nunca sabe o que você vai encontrar. E ter um apoio, nem que seja de pessoas brasileiras, para ir no mercado, para chegar lá e ter alguém para te buscar, sei lá, no aeroporto, ou para te encontrar no aeroporto, ou te encontrar na própria conexão do Brasil para lá, é assim, é muito reconfortante, porque é a tua primeira viagem sozinha, então você não sabe o perrengue que você pode passar. Então, ter esse grupo onde eu conheci muitos brasileiros antes mesmo de eu estar lá foi, assim, a melhor coisa. Porque cheguei em Malta, já fui, né, recepcionada pela minha escola. Eles foram me levar com o transfer, tudo na minha acomodação. Então, foi bem tranquilo. O próprio motorista já me deu mais ou menos a documentação que eu precisava. Me mostrou qual era o quarto. Quando eu cheguei na casa também, eu fui super bem acolhida pelas pessoas que estavam lá, que não eram brasileiras. Inclusive, eu era a única brasileira da minha acomodação. Isso é um ponto bom até, é uma dica. A acomodação da ACE geralmente tem muitas pessoas que não são brasileiras, porque o pessoal opta por outros espaços, então pelo menos a minha acomodação era a única durante toda a minha estadia. E daí eu fui bem recebida por elas também, e daí depois eu já pude encontrar as pessoas na escola no outro dia, que já eram pessoas conhecidas do próprio WhatsApp, então foi muito fácil, assim, foi como se eu estivesse em casa, na verdade. E assim, todo mundo fala, eu não quero me relacionar com brasileiro, porque eu vou ficar falando em português. Só que assim, se relacionar com brasileiros é legal justamente para esse começo, porque todo mundo se ajuda, tá todo mundo ali no mesmo barco. O que vocês têm que se policiar é realmente com o inglês. Afinal, sim, por exemplo, teve uma época de quando eu estava lá no intercâmbio, eu tinha alguns brasileiros que sempre andavam comigo, mas sempre tinha um ou dois que não era brasileiro. E aí a gente, eu não posso falar em português e deixar o cara de lado. Então a gente se policiava em sempre falar o inglês e foi super bem. E meu inglês não deixou de evoluir por causa disso, né? Acho que você pode ter vivido praticamente a mesma coisa. Exatamente. Não, para mim foi a mesma coisa, inclusive. Mas é a nossa cultura, a gente é muito acolhedor. Você chega lá, você acaba se envolvendo com o brasileiro, porque você não vai encontrar outra. É difícil você encontrar, claro, tem muitos colombianos lá também. O pessoal tem esse calor de querer conversar, tudo, mas é normal você se envolver. E era isso mesmo que você falou, a gente sempre tinha uma pessoa de fora no nosso grupo. Então, a gente era obrigado a falar para não ficar feio, porque se a gente falasse só em português, as pessoas não iam entender. Então, é meio que se você sabe que tem uma outra pessoa, a gente vai ter que falar inglês. E até se você tivesse só em brasileiros, a gente se policiava para em alguns momentos a gente só falar inglês. É isso aí. E, Cá, você que é uma blogueira aí, vamos dizer assim, né? Gente, olha o Instagram dela. Camila Nese, pode procurar, pode seguir. Que ela tem um Instagram muito legal. Tem várias fotos de Malta. Eu queria que você falasse sobre Malta em si. Claro que falar que Malta é maravilhoso, é chover no molhado, mas é legal a gente escutar, porque realmente é uma ilha que é incrível. E eu queria saber como que foi a parte de turistar Malta, como que foi curtir a ilha, um pouco da cultura do país.
Ai, Malta me surpreendeu em todos os aspectos. Acho que todo mundo que eu conversei, assim, que falou que chegou em Malta, sempre tinha uma expectativa muito boa, mas a hora que você chega, você fala, gente, como esse lugar é incrível, porque é clichê, mas todo mundo que pisar lá, os próximos intercambistas vão ter o mesmo sentimento. Assim, um ótimo lugarzinho, mas quando a gente põe uns pezinhos lá sozinho em outro lugar que você não imaginava que um dia ia chegar, é um sentimento inexplicável. Os Uhum. pontos turísticos, assim, também são maravilhosos. Assim, a maioria das minhas idas aos pontos turísticos eu ia de ônibus, então eu andava a pé. Foi o lugar que mais andei na minha vida a pé, foi Malta. E andei muito de ônibus também, porque lá o transporte público é muito bom. Todos os pontos turísticos chegam de alguma forma algum ônibus, então você compra lá o Talinja Card, que é onde você coloca as passagens e vai para qualquer lugar. Você vai com os grupos da escola, às vezes também, que elas mesmas fazem os tours, então às vezes você paga 5 euros, compensa. A ilha é maravilhosa. Se você se planejar antes, conferir as minhas fotos lá no Instagram, as dicas que eu coloco de alguns lugares, é muito massa. E o bom de Malta também, assim, acho que uma das coisas que mais me fez escolher, claro, primeiro, porque fala inglês, a segunda, porque acho que um dos pontos que você tem que levar em consideração quando vai escolher teu intercâmbio é ver se o país combina com você, se o clima combina com você, às vezes você não gosta de frio, então é um lugar que é mais frio, então eu gostava muito de estar vista de praia, viver em praia, então isso foi um ponto decisivo. E o terceiro, que foi uma coisa assim que me impactou muito também, além do custo de vida, era a questão de eu poder viajar finais. Então, é um lugar que dá para outras cidades no final de semana, depois das aulas e tal, então foram assim, sei lá, gente. É um lugar que é muito bom, né? Porque realmente, como você falou, dá para você viajar para outros países, dá para você curtir praia, dá para você curtir a vida noturna. É realmente um lugar muito bom. Mas eu queria voltar um pouco falando sobre a escola. Como que era o seu nível assim, de inglês aqui no Brasil? Você saiu meio zerada? Você já tinha falado que você tinha estudado um pouco, né? Mas e aí, como que foi a sua adaptação lá na escola? Você conseguiu ir bem no teste de nível? Conseguiu acompanhar legal a dinâmica lá da ACE? Como que foi a sua vida lá na escola? Foi muito bom. Eu saí aqui do Brasil já com intermediário, né? Porque sempre tem esse desnível, entre aspas. Você sai de um nível aqui, às vezes você acaba caindo um nível lá quando você chega lá na escola. Então eu fui como intermediário, mas eu cheguei lá no meu teste de nivelamento, eu fui pro pré-intermediário, que foi muito bom para mim, porque eu acabei vendo questões que eu tinha visto aqui no Brasil, mas com o tempo, se você não pratica, você acaba que não desenvolvendo certos pontos que às vezes são muito básicos. Então, foi muito fácil me adaptar, porque as salas são pequenas, então, tem sala no máximo 10 de todos os lugares do mundo. Você troca muita experiência, você aprende muito sobre cultura. É muito legal a troca que os alunos têm também sobre o que eles acham sobre o Brasil, porque às vezes você não tem noção do que as pessoas pensam. E é bom você também falar um pouco do nosso país. O conhecimento que eles têm às vezes não é tão alto. E era muito legal, assim, poder dividir sobre a nossa cultura e receber um pouco mais a cultura dos outros. As pessoas eram muito solistas, assim, na questão de poder te ajudar. Então, tava todo mundo no mesmo nível. Porém, claro que sempre vai ter uma pessoa que fala um pouco melhor que você, uma pessoa que não fala tão bem, mas a ajuda entre um e outros, assim, era sempre muito boa. Ninguém passava por cima de um do outro. Os professores sempre... Eu estudei com 3 professoras, se não me engano, lá na ACE. E as professoras, todas elas eram muito boas. Todas elas prestavam, assim, a questão de realmente te ajudar. Elas não estavam lá para simplesmente dar a matéria e você que se vire. Elas davam lição de casa, elas cobravam lição de casa de vocês, de mim, né, no caso, de todos os alunos. E foi muito bom. Vários tipos de serviços lá, como acesso aos materiais que eles disponibilizam são totalmente online. Então, é muito legal para isso também. Eles são na qualidade do estudo deles. Realmente a dinâmica da ACE foi uma coisa que eu procurei muito saber e realmente foi o que eu super amei na escola, que é realmente a dinâmica das aulas e ter tudo isso foi uma coisa que foi muito legal. E, cá, voltando para o Brasil, você ficou lá, você conseguiu viajar. Quem quiser saber se ela viajou, se ela não viajou, já falei, vai lá no Instagram dela e olha. Mas eu queria saber de você. Bom, você tinha uma dor aqui no Brasil do inglês, saber que para a sua profissão realmente é essencial.
E quando você voltou, você chegou lá no nível pré-intermediário e agora você voltou. Como você consegue ver a sua evolução? Como que foi a sua evolução com o inglês? E como que você vai continuar os seus estudos com o inglês? Olha, eu evoluí muito a ver coisas que eu já tinha aprendido e me desenvolvi melhor. Então, quando você faz inglês no Brasil, você acaba querendo ir muito rápido e às vezes perde um pouco do básico. Então, eu revi muito isso lá e me ajudou muito. E a questão, assim, um dos principais é a desenvoltura para conversar, porque lá, mesmo que você andasse com brasileiros, você precisava numa balada, você tinha que falar inglês com o garçom, você chegava no restaurante, volta realmente, você tem que falar, você é obrigado, se eu encontrar um grupo de estrangeiros e tiver que conversar, vai ser muito mais fácil para mim, porque eu tenho mais segurança. Isso é uma das coisas que eu mais evoluí, assim. No tempo que eu passei lá, eu evoluí um nível porque eu fiquei pouco tempo. Então, eu fui pro intermediário, mas eu me sinto muito mais segura com relação a isso. Então, eu tenho certeza que eu consigo conversar hoje tranquilamente. Hoje, aqui no Brasil, eu parei de estudar, eu não tô mais fazendo inglês, mas eu vejo muito vídeo na internet, eu continuo vendo vídeo no YouTube. Eu trouxe todos os materiais que eu ganhei lá na ACE. Então, além dos livros que eles davam impressos, as minhas professoras também indicavam vários livros que você podia acessar online. Então, eu estudo com eles ainda. E é isso. Ou você volta do intercâmbio sabendo que é um estudo que você vai ter que ter a vida inteira, ver cada vez mais. Senão você vai voltar para o Brasil e não fazer mais nada, você vai estagnar e talvez acabe esquecendo tudo que você já tinha aprendido. E, claro, eu quero continuar estudando e viajando e talvez fazendo outros intercâmbios. Bom, mas é isso aí, tem que continuar estudando, tem que continuar viajando, como você diz, viajar é muito bom e a gente ganha com o inglês, mas ganha também com a cultura. E para quem está assistindo, se quiser saber mais sobre Malta, eu vou deixar aqui nos cards alguns vídeos que vão ajudar com outros depoimentos também. Se quiser saber mais sobre pacotes, eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Caio, eu queria agradecer muito por você ter topado conversar com a gente, por compartilhar essa experiência que você teve com a gente, que realmente é muito legal, viu? Eu que agradeço por todo esse suporte que eu tive da ID, por toda essa experiência incrível que eles me proporcionaram, porque se não fossem vocês, por toda essa estrutura que vocês têm, me ajudaram também, meu intercâmbio não teria sido a metade do que foi. Então, muito obrigada a toda a equipe. É isso aí. E se você curtiu o vídeo, deixa o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida sobre Malta, sobre a Ace English Malta, é só deixar aqui nos comentários. E, cara, muito obrigado, valeu. A gente vai continuar falando. Vamos seguir você no Instagram para ver tudo que você está fazendo. E é isso aí, galera. Até a próxima.